Este é mais um programa Nascemos para Brilhar. E o nosso tema de hoje é autoestima. Um tema muito importante que todos nós deveríamos estudar e praticar para que tenhamos mais qualidade de vida, não somente eu, como você e toda a humanidade. Então, o que é autoestima? Autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que outros têm sobre nós. Então isso é a definição de autoestima. Então é muito bom que a gente tenha cuidado, né, que a gente preste bem atenção, porque essa autoestima ela vem, né, de opiniões às vezes da gente ou de outras pessoas. E as outras pessoas, infelizmente, elas não estão, né, nessa felicidade toda, né, nessa alegria toda de estar dizendo coisas maravilhosas para a gente, coisas boas para a gente, né? Então tenham muito cuidado, porque ela é construída a partir dessas experiências que você vai ter no dia a dia com as pessoas, com as emoções que você vai sentir, também com os comportamentos, né? Somente a sua autoimagem e da imagem que os outros têm sobre você. Não vá se alimentar pelas coisas ruins que as pessoas podem ter sobre você. Se alimente das coisas boas. As ruins, deixe de lado. Peça a Deus a graça, a bênção de deixar de lado. Ou aquela velha história, entrar no ouvido e sair no outro. Uma valorização que evolui através das diversas épocas da vida e da qual cada um enfrenta os obstáculos que se apresentam. Claro que na nossa vida, no nosso dia a dia, vai se apresentar muitos obstáculos, né? Diversos encontros, né, e desencontros que teremos no nosso dia a dia, mas que você saiba discernir, saiba separar o bom do ruim para não atrapalhar a sua autoestima, a sua vida. Este processo começa aproximadamente, é bom você ouvir, você que é papai, que é mamãe, você que é professor, você que trabalha na igreja, né, nos trabalhos da igreja, você que é psicóloga, psiquiatra. Então esse processo de autoestima, ele vai começar aproximadamente a partir dos 5 ou 6 anos de vida, no momento que iniciamos a criar uma ideia de nós, dos nossos colegas e das pessoas mais velhas, como os pais, familiares e professores. Então, é bom a gente ficar ligado, porque às vezes a criança de 5, 6 anos, ela não tem ainda, né, a habilidade, né, de separar uma coisa da outra. Então é bom ser acompanhado pelos adultos, para que assim aquela criança possa logo desde cedo ter essa autoestima, para que a partir daí ela passe a gostar do jeito que ela é, do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, do jeito que ela veste, do jeito que ela se comporta. Porque aí a criança começando a gostar de si nesta idade, e a tendência é ir crescendo e ficando cada vez mais capacitada para separar aquilo que vier de ruim e aquilo que vier de bom. Na verdade, embora cerca de 90% das séries complementares que definem a personalidade durante os primeiros 5 anos de vida, de acordo com as teorias vigentes, muitas das experiências de vida que ocorrem nos anos posteriores à infância, inclusive à adolescência, elas são determinantes na gênese. O que quer dizer gênese, né? Origem e desenvolvimento dos seres humanos. Isso do processo de autoestima.
O desafio de controlar os sentimentos e adaptar-se a acontecimentos que impactam nossa vida. Nós temos esse desafio durante nossa vida para saber controlar os sentimentos, os acontecimentos que vão acontecer em nossa vida, porque isso é inevitável, né? É inevitável. Acontecimentos, sentimentos, é inevitável na vida de um ser humano, vai sempre acontecer. E eu quero lembrar você que a baixa autoestima pode ser o gatilho de muitos problemas psicológicos. Preste atenção. Se você vê seu filho, sua filha, uma pessoa que convive com você, trabalha com você, tem alguma amizade, estuda. Então, se a baixa autoestima estiver naquela pessoa, ali já é um gatilho para que ela possa ter muitos problemas psicológicos, como depressão, como neurose, timidez, vergonha e outras coisas desgastantes, né? É um dos principais temas a ser discutido e aceito em uma terapia com um profissional da psicologia. Quando você perceber seu filho está com a autoestima, não está legal, está baixa, então é bom procurar profissional. Procure profissional, procure saber o que está acontecendo, o que houve, porque alguém pode ter dito alguma coisa que veio, né, trazer para a pessoa abalos psicológicos, e esse abalo pode transformar a vida da pessoa em um inferno. E, em consequência, quem estiver por perto também vai sofrer tudo isso, né? Por exemplo, a falta de confiança, a desvalorização promovida pela comparação odiosa com alguém, são alguns fatores que desencadeiam a baixa autoestima ou às vezes a zero. Essa questão de comparação, tenha muito cuidado. Você, papai e mamãe, não fique comparando seu filho com outro filho, seu filho com o primo dele, o filho com o irmão, com o filho de outra pessoa. Olha, ninguém deve comparar uma pessoa com outra. Você pode até comparar ela com ela mesma. Você dizer, hoje você está melhor do que ontem. Você até pode dizer, olha, hoje você não está bem como estava ontem. Mas é comparando a pessoa com ela mesma. Isso é muito triste, é fatigante e até falta de ética, de amor, de responsabilidade. Você está querendo comparar a pessoa com outra pessoa, porque a autoestima vai lá para baixo, né? Ainda mais se a pessoa nunca vai ficar feliz em ser comparada com ninguém. Esta realidade provoca uma diminuição acentuada na qualidade de vida, da qual pode ser expressa em problemas de saúde física ou psicológica e fundamentalmente sociais. Quando você fica comparando as pessoas, socialmente a pessoa também não vai estar legal. O papel dos familiares, veja só, preste atenção, guarde aí na sua agenda, o papel dos familiares e amigos na luta contra os problemas de autoestima é muito importante. O papel que a família, os amigos podem enfrentar junto com o jovem para que ele não venha a ter problema de baixa autoestima. Embora a cura da baixa autoestima, uma vez detectada, só pode ser tratada de maneira profissional através de uma consulta com o terapeuta. Também é determinante o papel de guia e conselheiro que os pais e a escola desempenham nesse momento tão importante. No entanto, é bom que se frise de maneira contundente que o componente familiar, o componente familiar não é substituível em todos os sentidos. Você pode arranjar o melhor terapeuta, a melhor escola, os melhores amigos, mas nenhum desses vão se comparar ao acompanhamento familiar, uma vez que é o grande componente do desenvolvimento da personalidade nas primeiras fases da vida, porque é com a família que a pessoa vai estar convivendo
desde quando nascer até o dia que ela permanecer naquela casa, até o dia que ela viaje, né? Que ela case, arruma um emprego, vai morar fora. Então, essa questão da família é muito importante. É bom que ela seja acompanhada por profissionais, é bom que ela tenha bons amigos, e esses amigos tenham uma autoestima elevada, é ótimo. É bom que ela vá à igreja, que ela tenha oração, tudo isso é maravilhoso, mas maravilhoso ainda a família acompanhar. Veja só o papel da escola. Mas será que a escola, será que um professor tem como, ele que foi formado para dar uma certa disciplina, ele tem como ter 40 alunos numa sala ou 30 alunos numa sala e ele conseguir detectar a autoestima de cada aluno, se está baixa, se está alta, se está no normal? Às vezes a baixa autoestima é tão grande que às vezes o professor consegue detectar e avisar para a escola, para a família, né, para que aquela pessoa tenha algum tratamento. Mas não vá confiar só na escola, porque é muita gente para um professor só dar conta. E ele fica ali 50 minutos de aula, sai, depois outro dia vem dar outra aula, não é um contato direto. Agora, quando criança, não. Geralmente lá, quando as crianças começam no infantil, né, primeira série, geralmente é um professor só. Então é bom você que é professor, que está nos ouvindo, que você se capacite, né, para ajudar essas pessoas, para que elas tenham uma autoestima elevada, para que a vida delas seja mais saudável, como eu costumo dizer, e coloquei como título do livro, né, que nós nascemos para brilhar. Tem algo maravilhoso que pode nos ajudar, além da escola, além da família, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos falar em alguns versículos aqui que vai ajudar bastante, tenho certeza, né, no seu dia a dia, né, para que você tenha realmente uma autoestima muito elevada. Deve ter centenas e centenas de versículos que falam sobre autoestima, mas a gente vai citar aqui pelo menos uns 5. Um deles, veja só esse: você foi criado à imagem de Deus. Olha, eu fui criado, se você é feminino, você foi criada à imagem de Deus. Ora, só a gente ter essa consciência que foi criado à imagem de Deus, só aí bastaria para que a gente tivesse uma autoestima bastante elevada. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, onde diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então você foi criado à imagem de Deus. Quando você se sente inútil, feio ou um caso perdido, lembre-se que você reflete um pouco da glória de Deus. Ele criou você de maneira única, de maneira especial, e não há nada que vai mudar este fato, nada. Você tem valor porque Deus lhe deu valor. Você é especial porque o Deus de todo o universo ama você. Ah, que bom que a gente tivesse, né? Que a gente tenha em mente quando a gente bater aquelas crises, né? Crises que a gente é inútil, crises que a gente é feio, que a gente não sabe de nada, que a gente é pobre, que a gente é preto, que a gente mora numa cidade pequena, que a gente não tem dinheiro. Se batesse nesse momento esta lembrança que nós somos criados à imagem de Deus, isso já bastaria para a gente expulsar, né, muitas tristezas que acontecem em nossa vida. Vamos outro versículo. Olha, se você ama Jesus, você é filho de Deus. Para que a gente tenha uma autoestima elevada, é bom que a gente ame Jesus. Se a gente ama Jesus, a gente é filho de quem? Filho de Deus. Se Jesus é filho de Deus, a gente amando Jesus, ele também passa a ser um filho de Deus. Lá numa carta, primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, no versículo 1, diz o seguinte: olha, considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus,
e nós o somos, de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muitas vezes as pessoas nos desrespeitam, né? Nos desconsidera, às vezes falam coisas com a gente porque elas não amam Jesus, e não amando Jesus, ela não se sente um filho de Deus. Mas Deus não, Ele nos amou, né, com amor de Pai, para que a gente seja chamado sempre filho de Deus. Então lembre-se sempre disso quando você estiver com a autoestima baixa, ou quando alguém estiver com a autoestima baixa. Lembra essa pessoa, né? Será que existe privilégio maior que ser filho de Deus? Existe um privilégio maior do que isso? Você sabe alguma coisa que possa ser maior do que isso? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus lhe adota como seu filho. Você se torna parte da família de Deus, com todas as bênçãos que um filho recebe de um pai, né? Ainda mais um pai bondoso, um pai amoroso, né? Um pai que só quer o bem para a gente. Isso é quando Deus lhe ama. Todo filho de Deus é precioso. Então você lembre-se quando estiver mal-humorado, né? Tiver com a autoestima baixa, lembre-se disso, que todo filho é precioso. Todo filho de Deus é muito precioso. Olha só você imaginar que Deus mandou o seu Filho único vir para a terra, sofrer tudo o que sofreu, antes fazer tudo o que fez, né? Milagres, né? Curas. Ele que amou tanto, ele que falou tanto, né? Pregou tanto, depois se entregou para morrer numa cruz para nos salvar. Quer dizer, nós estamos salvos, basta que a gente faça parte da gente. Lembre-se, Deus escolheu você. Olha, quando você estiver com a autoestima, não estiver legal, você lembra que Deus escolheu você. Lá em Efésios, na carta de Efésios, que foi escrito no capítulo 1, no versículo 4 até o 6, diz o seguinte: e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem amado. Olha só que maravilha! Para quem acredita em Deus, para quem conhece o amor de Deus, para quem sempre lê a Bíblia ou escuta, né, a Bíblia nas missas ou nos cultos, gente, a carta a Efésios aí, né, logo no início, no primeiro capítulo, né, no versículo 4 ao 6, onde Deus escancara, né, através da carta que Paulo escreve, escancara tudo isso, né, que nós fomos predestinados para sermos adotados como filho, né? Então, para quê? Por quê, né? De tanto sofrimento que as pessoas vivem. Se você está sofrendo, com certeza porque você está com a sua autoestima baixa. Se você está feliz, se você está seguro, está querendo caminhar, está querendo conquistar um bom emprego, está querendo conquistar um amor, você está querendo passear, então a sua autoestima está boa, né? Se você é salvo, você foi escolhido por Deus para ser seu filho, santo e irrepreensível. Você não é um acidente, você foi uma escolha feita por Deus. Antes de você nascer, Ele já sabia seu nome, Ele já sabia que você viria. Deus ama você e tem um propósito para a sua vida. Você é digno de dar louvor a Deus com sua vida, então dê louvor a Deus com a sua vida. Autoestima equilibrada, este é um grande sonho de Deus, que tenhamos autoestima equilibrada, né? Em Romanos capítulo 12, no versículo 3, diz o seguinte: em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Ter uma autoestima exagerada também é ruim. De repente alguém, né, resolve ter uma autoestima exagerada.
Então, talvez vai se chocar com alguém, né? As pessoas vão perceber que você não é tudo aquilo, você não é toda aquela alegria que você está mostrando, que você não é toda aquela segurança toda que está mostrando. Pode dar problemas, então é bom que tenha uma autoestima equilibrada, né? É importante evitar os dois extremos, se sentir sem valor e se sentir superior a toda a gente. Aqui eu repito para você, lembro para você, é bom evitar os dois extremos. Não se sentir um nada, mas também não querer ser o tudo. Quando você centra sua autoestima no valor que Deus lhe dá, olha só, você evita os dois extremos, porque você está na autoestima que Deus está lhe permitindo. A Bíblia ensina que você tem muito valor, por isso você se pode sentir seguro e contente, mas isso não é motivo para ser arrogante, orgulhoso, querer humilhar ninguém, porque esse valor vem todo de Deus, que merece toda a sua gratidão. Já encerrando, nós vamos falar sobre força na fraqueza. Quem é que não tem força na fraqueza? Quer dizer, quem é que às vezes fica fraco? Quem é que não fica fraco por alguma coisa? A segunda carta escrita para Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 ao 10, diz o seguinte: mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, olha só, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Foi isso que escreveu Paulo ao Coríntios, né? Então vai acontecer alguns momentos que vai haver pressão sobre a gente, né? Vai haver pessoas que não vão acreditar na gente, vai haver pessoas que vão achar certas coisas malignas da gente, mas a gente sabe que não é, aquilo não é, não é o que Deus tem pra gente, aquilo vem no ser humano, então vamos dispensar, não, isso aí entrou no ouvido e saiu no outro. Muitas vezes ficamos com baixa autoestima quando olhamos para nossas fraquezas. Olha, por que olhar? Claro que nós temos nossas fraquezas, mas no momento das nossas fraquezas, vamos olhar para o Deus que é grande, Deus que é maravilhoso, e não olhar para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez, né? Mas Deus usa nossas fraquezas para revelar sua força. Olha só que gostoso, às vezes você pode não estar bem, mas você pegando, né, em oração, né, na mão de Deus, na mão de Cristo, Ele revela a força, aí você passa a ter outra vida, né? Então, quando você está fraco, em vez de se sentir inútil, peça a Deus para ser sua força, busque a Deus e Ele irá mostrar seu poder em sua vida, mesmo na fraqueza. Deus tem um propósito para você, né? Então, não perca sua autoestima, lembre-se que seu valor está em Deus. Eu confesso a vocês que já passei muitos momentos complicadíssimos, né? E no momento atual, eu estou vivendo, né, um momento desses, mas não é o momento, o que está acontecendo, que vai me jogar no chão, não. Eu não posso ser jogado ao chão, eu tenho que estar de pé, né, pegado na mão de Deus e cuidando do que tem que ser cuidado, fazer o que tem que ser feito, e está dando tudo certo. O pódio está preparado para que nós subamos no pódio e recebamos da graça de Deus, da glória de Deus, o prêmio devido. Este é o grande sonho do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, vamos estudar mais sobre a autoestima, vamos valorizar essa autoestima, vamos levar a nossa autoestima para quem está precisando. Quantas pessoas caídas por aí, né? Porque prefere viver na baixa autoestima. Viva a autoestima, viva o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. Fique com Deus. Se inscreva no canal Zioniares, compartilhe os nossos vídeos, aperte o sininho e também dê o like.
Obrigado e voltaremos em outra oportunidade.